Você já se perguntou: como conhecer a Deus? Olá! Esse é o seu canal de devocional. Um lugar dedicado a nos aproximar de Deus. 20º dia. E o tema de hoje é: Conhecendo um novo amigo. Leia 1 Samuel 3, do 2 ao 10 e o 19. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vai e deite-se, se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Provérbios 3, do 1 ao 5. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Arranjar tempo para ficar sozinho com Deus pode parecer difícil, às vezes até impossível. Estresse, prazos de entrega, relacionamentos e responsabilidades competem por seu tempo. Como você pode separar tempo para fazer uma pausa, abrir a Bíblia, estudar e ouvir Deus? Estes são os encontros que Deus tanto almeja. Ele quer encontrá-lo por amor a você, para que você o conheça melhor e conheça melhor a sua palavra. Até chegar à juventude, o profeta Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Na verdade, ouvir Deus falar era uma rara ocorrência naqueles dias. O rapaz ainda não havia conhecido a Deus de modo pessoal, 1 Samuel 3 e 7. Mas Deus estava desejando ardentemente que Samuel o conhecesse, então ele o chamou pelo nome. Uma vez que os ouvidos de Samuel estavam abertos, ele ouviu a voz de Deus. E a partir daquele momento, passou a ter uma comunhão especial com Deus. Assim que ouvir a voz de Deus, não hesite em convidá-lo a entrar. Assim como você passa um tempo conhecendo um novo amigo, faça o mesmo com o seu Senhor. Peça a Ele para se sentar e conversar. Pergunte mais a respeito dele, e fique sabendo do seu passado, de sua família e de seus planos. Diga a Ele tudo sobre a sua situação, seus objetivos e suas lutas. Uma vez que você compartilhou a sua conversa de coração para coração, nunca se afaste. Deixe que ele seja mais do que um mero conhecido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para um estudo mais aprofundado, leia Colossenses 3, do 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em meio às tempestades diárias, insista em ficar tranquilo e coloque sua ansiedade sobre ele. Deixe Deus ser Deus. Deixe que ele mergulhe você em sua glória para que tanto o seu fôlego quanto os seus problemas sejam aspirados de sua alma. Fique tranquilo. Fique quieto. Fique aberto e disposto. Tenha um bom dia.